Estamos no capítulo 3. A primeira parte da aula de hoje, eu vou ver se eu consigo passar 2 tópicos hoje. O primeiro é o de Jó, e o segundo é mais complicadinho, mas eu acho que a gente consegue. Vocês, como é que está a leitura de vocês? Em que ponto que vocês estão da leitura? Tá bom. Bom, vamos lá. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Agora vai. Senhor, muito obrigado porque a gente está aqui mais uma vez. Nos dá a tua bênção nessa noite. Dirige todas as coisas aqui através do teu Espírito. Dá-nos entendimento e nos edifica, Senhor, a partir desse tempo de meditação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada, a gente passou, deixa eu correr aqui, a questão do problema do mal, lembra da Teodiceia? O Deus no banco dos réus. Só lembrando, se Deus é onipotente, todo-poderoso, se Deus é amor, todo-bondoso, e o mal existe, essas 3 afirmações não podem coexistir, né? Foi o nosso bate-papo da semana passada, ou seja, na Teodiceia, nessa problemática do mal, Deus está no banco dos réus. Deus está sendo acusado aqui, porque alguma coisa errada não está certa. Na tentativa de defender, na tentativa não, né? Num paralelo da gente explicar essas 3 coisas, ele coloca a Trindade. Eu estou só jogando uma lembrança aqui. Esse próximo tópico, a ofensa da onipotência, ela vem no rabo do cometa. Eu até fiz uma notinha aqui, ó. Deus é todo-poderoso e pronto. É assim que a gente resumiria esse pedaço aqui da ofensa da onipotência. Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso e pronto. A questão aqui, eu digo no rastro do cometa, porque todo ser humano está sujeito ao seu tempo e à sua existência. Quando eu digo isso, porque tudo que a gente fala, pensa, conversa, escreve, cria, está dentro de um momento histórico e ali dentro faz sentido. Pode ser que uma leitura daqui a 100 anos do que eu falei, não que não faça mais sentido, mas ela vai ser olhada e alguém vai dizer assim, nossa, isso aqui expressa bem o espírito daquele tempo, né? Então, todo autor, quando vai ser lido, a gente tem que ter esse conhecimento do que envolve o autor, de qual é o espírito daquele tempo lá. Dito isso, eu vou dizer que é mais ou menos isso que está acontecendo nesse ponto aqui do livro. Por muito tempo, a onipotência de Deus foi uma ofensa para a lógica, para a razão, para o pensamento humano. Então, toda tentativa de um pensamento cristão é de você responder ao espírito do seu tempo para defender a onipotência de Deus em detrimento daquilo que o espírito do tempo está dizendo. Não sei se eu estou me fazendo entender ou se eu estou complicando mais. Mas, deixa eu ver se foi nesse aqui. Não, não foi.
Deixa eu ver se eu consigo... Vamos lendo aqui, a gente vai ver se a gente consegue entender. Ele começa aqui citando um rabino que tem a seguinte ideia: Deus não é onipotente. Então, para esse rabino aqui, o Kushner, é uma ofensa eu pensar na onipotência de Deus. Uma ofensa. Para a razão humana. Não é, Deus não é todo-poderoso. E o rabino vai defender aqui a postura dele. Não podemos orar para que Deus torne nossas vidas livres de problemas. Isso não vai acontecer. É o mesmo que não orar. Não podemos pedir que Deus nos livre, a nós ou aqueles que nós amamos, de uma doença, porque ele não pode fazer isso. A explicação convencional, segundo a qual Deus nos manda o fardo, porque sabe que somos fortes o suficiente para suportá-lo, é totalmente incorreta. O destino, não Deus, nos envia o problema. Quando estamos às voltas com ele, descobrimos que não somos fortes, somos fracos. Sentimos-nos cansados, irados, sobrecarregados. E quando atingimos os limites da nossa força e coragem, algo inesperado nos acontece. Encontramos reforço vindo de uma fonte que fica fora de nós. E conscientes de que não estamos sós, de que Deus está ao nosso lado, conseguimos ir adiante. Isso aqui faz parte do livro do Kushner. Então, para ele, Deus não é um Deus todo-poderoso. Porque para ele conseguir explicar que Deus é todo-poderoso, que Deus é todo amor e que o mal existe, ele preferiu eliminar o Deus todo-poderoso. Então, Deus é amor e o mal existe. Então, na hora que o mal nos pega, a gente precisa saber que Deus está do nosso lado. Então, não adianta orar, pedir para ele curar, libertar, fazer, abrir porta, porque Deus não faz isso aí. Deus só está ali com a gente, fortalecendo a gente no dia mal. Essa aqui é a teologia dele, tá? É assim que ele vê Deus. Por isso que o Kushner convida a gente a perdoar Deus. Perdoar Deus porque Deus não pôde ajudar, né? Você é capaz de perdoar e amar a Deus mesmo quando descobre que ele não é perfeito? Ou seja, Deus não é perfeito. Mesmo quando Deus magoou você e desapontou você, permitindo uma má sorte, a doença, a crueldade do mundo, inclusive permitindo que algumas dessas coisas atingissem você? Então, porventura pode aprender a amar Deus e perdoá-lo, como você certa vez aprendeu a perdoar e amar seus pais, depois de perceber que eles não eram tão sábios, tão fortes e tão perfeitos como você precisava que eles fossem. Então, na visão do Kushner, se ele está assumindo a possibilidade de que Deus não é todo-poderoso, então é necessário que eu perdoe Deus, porque Deus não pôde me ajudar na minha luta. Isso aqui é o pensamento dele, porque na cabeça dele, achar que Deus é onipotente é uma ofensa. Ofensa à razão. Não, Deus não pode ser onipotente e o mal existir. Então, para ele, Deus não é onipotente. Aí ele vai citar Jó, a tragédia na vida de Jó, porque acho que o livro do Jó é assim. Por que existe mal na terra? A pergunta. Vamos ler o livro de Jó. Acho que o livro de Jó é a maneira que nós entendemos o mal e a existência dele. Como se Deus fosse o causador, como se Deus fosse Deus mal ou qualquer coisa assim, né? Então, no livro de Jó, Jó é um servo dele, Jó historicamente deve estar inserido ali no tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Jó deve ter existido naquele período da história humana. Jó é um cara temente a Deus, veja, ainda não tem a lei, não tem Moisés, não tem essas coisas ainda. A relação com Deus é uma relação que se aprende de pai para filho e vem com Abraão, de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e aí está indo. E o Jó está nesse momento aí. O problema é que o diabo, Satanás, se apresenta para Deus e fala: tá vendo Jó? E Deus fala: então, meu servo, né? Bom, abençoado, fiel a mim. E o diabo vai dizer: não, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor deu tudo para ele. Aí é fácil ser fiel. Tira tudo dele para o Senhor ver como ele vai te negar. E Deus
fala para o diabo, pode tirar, só não mexe na vida dele. O diabo tira tudo de Jó e Jó continua fiel. O diabo volta lá e Deus fala, tá vendo? Ele ficou fiel. Porque ele tem saúde, tira a saúde que ele vai blasfemar, ele vai se afastar do Senhor. Deus tira a saúde também e Jó fica lá. A questão é que durante o processo, os amigos do Jó vão conversar com ele, porque o Jó está numa derrocada, né? Jó perde dinheiro, perde empresa, perde carro, perde casa. Jó perde os filhos, eles morrem. Jó, depois de ficar jogado na miséria, Jó fica doente, mas num estado assim deplorável, daqueles que os médicos olham e falam, meu, não tenho o que fazer, chama o padre, dá a extrema-unção, porque isso aqui já não tem mais jeito. E os amigos de Jó, em todo tempo, dizendo para ele, Jó, você fez alguma coisa errada. Você fez alguma coisa errada. Existe na cabeça dos amigos de Jó, e é fruto daquela época, o seguinte pensamento a respeito de Deus, de que Deus age com o ser humano a partir da retribuição, o que a gente vai chamar de teologia retributiva. Então, se você fizer tudo certo, Deus te retribui com o bem. Se você fizer alguma coisa errada, Deus te retribui com o mal. Esse é o pensamento, tá? Que está na cabeça do Jó, dos amigos de Jó e daquela geração ali. O que a gente chama isso de teologia retributiva. E aí tem o seguinte ponto aqui. Para Jó, na cabeça de Jó, Deus é todo-poderoso. Por isso que o Jonas está citando o Jó aqui. Na cabeça do Jó, Deus é todo-poderoso. Aí ele vai citar Jó 1:20 e Jó 6:4, né, que está aqui, ó. Vou até pintar aqui, ó. Pintar aqui, ó. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, disse Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá hei de voltar. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não tem problema em olhar para Deus e imaginá-lo e crer nele como todo-poderoso. Aqui é o contraponto, né? Se o Kushner está dizendo que Deus não é todo-poderoso, o Jó está dizendo assim, Deus é todo-poderoso. Então o problema do Jó não é com o fato de Deus ser todo-poderoso, como é o problema do Kushner. O problema de Jó é com a teologia. E até eu grifei aqui, ó. A luta de Jó não era propriamente contra Deus, mas contra a teologia da retribuição, que pode ser resumida da seguinte forma: se você for bom, Deus vai te cobrir de bênçãos. Se você for mal, ele vai te cobrir de males. A maior parte das análises do livro de Jó sustenta que a teologia da retribuição está apenas nos discursos dos amigos de Jó, mas, na verdade, ela está também no discurso de Jó. Pausa. Todos os amigos de Jó vão conversar com ele e falam assim, Jó, você pecou. Você ter perdido todo o seu dinheiro, alguma coisa você fez de errado e Deus está te retribuindo, Deus está te punindo, Deus tá vingando. E o Jó fala assim, eu não fiz nada errado, cara, eu não pequei. Aí ele fica doente, aí vai o outro amigo, Jó, você fez alguma coisa errada, meu, porque nenhuma coisa má acontece com quem é bom. Coisa ruim acontece com quem é ruim, coisa boa acontece para quem é bom. É assim que Deus faz, é assim que Deus funciona. Então, na cabeça deles, Jó está em pecado. O problema é que Jó também acredita nisso, e essa é a luta de Jó. Quando Jó fala com Deus, ele vai dizer, pô, Deus, eu não fiz nada errado, por que o senhor está me punindo? Eu não pequei. De um lado, os amigos estão acusando Jó de ter pecado, e estão dizendo assim, que a teologia está funcionando, Deus está punindo ele porque ele pecou. Do outro lado, o Jó está dizendo assim, Deus, eu não pequei, por que a teologia tá me batendo? Né? Por que o senhor está me punindo quando eu não fiz nada errado? Então, para Jó, Deus é o Todo-Poderoso. A questão é como que eu explico
essa situação do mal na vida de Jó. O raciocínio implícito em seu discurso é: se Deus é tal como a teologia da retribuição argumenta, então o mal só poderia chegar até mim por causa de algum pecado que cometi. Mas se sou íntegro, não pequei contra Deus e mesmo assim o mal me sobreveio, então foi porque o próprio Todo-Poderoso permitiu. Ora, como justificar a teologia da retribuição diante do mal que me alcançou, mesmo sendo eu íntegro e temente a Deus? Ao ler os discursos de Jó, não encontramos uma teologia diferente, mas apenas uma teologia em ruína. Ou seja, essa crença dentro de Jó está se desmontando. Essa crença dentro de Jó está em ruínas, porque ele sempre creu dessa forma, só que agora está acontecendo com ele, e ele fala, não, alguma coisa, ele não atribui a Deus o erro, né? Alguma coisa está errada aqui no meu jeito de entender as coisas. Não é difícil criticar a teologia da retribuição. Difícil mesmo é tirá-la do coração. Aqui faço outra pausa. Essa bendita teologia está no coração da gente até hoje. Quem vem de um lar católico acredita muito nisso. O catolicismo é muito encharcado com essa perspectiva, sabe? Vou fazer o que é bom e Deus vai me ajudar. Se eu fizer o que é mal, Deus vai me punir. A gente educa os nossos filhos assim, está na nossa cultura. Se meu filho passa de ano, eu dou a bicicleta. Se ele não passa de ano, ele não ganha presente. Eu retribuo para o meu filho segundo as suas atitudes. Não está só na nossa teologia, na nossa maneira de enxergar Deus e de explicar Deus, está em tudo aquilo que eu faço no mundo, na vida, na cultura. E a gente não consegue enxergar de outra maneira. Eu vou dar uma oferta valiosa para Deus, para Ele me abrir uma porta de bênção. Eu vou fugir do pecado para Deus me abençoar. Eu não vou faltar na escala aqui da igreja domingo, porque se eu faltar na escala, eu estou ferrado. Vai habilitar o mal na minha vida. Então Deus vai me responder com o mal, igual Deus fez com Jó. Deus falou para o diabo, pode tocar nele. Então, esse negócio está dentro da gente. Difícil tirar isso do nosso coração. Difícil imaginar um Deus que não age segundo as nossas atitudes. Um Deus que se move a partir das minhas ações. Se eu fizer tudo certo, Deus vai ser bom. Se eu fizer tudo errado, Deus vai ser mal. Só que isso aqui está ruindo dentro do Jó. Isso aqui está ruindo dentro do Jó. Vou fazer uma pausa aqui, tá? Vou fazer uma pausa aqui, ó. Fazer uma pausa aqui. Eu sei que está gravando, mas acho que isso vai ser importante para, nesse momento, a gente refletir, ainda que a gente encerre a aula só nesse ponto aqui. Muitos anos atrás, minha mãe foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Minha mãe já é falecida, mas ela veio conversar com a gente que ela tinha ido na Igreja Universal do Reino de Deus e lá ela se deparou com a seguinte realidade. Ela chegou lá e falou que ela tinha ficado viúva, que ela estava muito triste, que a vida tinha ficado mais difícil sem o meu pai, que financeiramente as coisas tinham ficado mais apertadas, e e chorou as pitangas lá, né? O que aconteceu é que a pessoa lá disse assim, isso aí é um encosto, isso aí é inveja de familiares teus. Dado o diagnóstico, ele deu também o tratamento. Você tem que vir na sessão de descarrego, você tem que fazer uma oferta, você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e vai resolver o seu problema. Quando a minha mãe me disse isso, isso foi lá pelo ano de 2000 e
2004, 2005, comecinho de 2006, talvez. Aquela época, eu era bispo na Igreja Renascer, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho esse passado na minha vida. E quando a minha mãe contou essa história para mim, eu fiz a seguinte reflexão: bom, ela foi na Universal, e lá na Universal eles acreditam nisso aqui. Então, se minha mãe chegou lá com um problema, um servo de Deus não pode ter problema. Se ela está com problema, é porque ela não está encaixada naquilo que eles acreditam. Então, isso é um encosto, você não fez o descarrego, tem que fazer o descarrego. Ah, você não passou na corrente do 70, tem que passar na corrente. Você tem que fazer tudo isso aqui direitinho. Se você fizer, aí as coisas vão dar certo. E naquele momento eu pensei, eles têm bem claro na cabeça deles, os caras da Universal, o diagnóstico e qual é o problema. E eu fui conversar com os meus pastores, minha liderança, para dizer que nós, naquele momento, desconhecíamos as nossas bases de fé e crença. E naquele momento, eu conversei com os meus pastores, eu falei para eles se uma pessoa chegar aqui reclamando das mesmas coisas, o que você vai dizer para ela? Aí, a primeira coisa que eles falam, bom, a gente tem que perguntar se ela é dizimista, porque se a pessoa é dizimista, vai dar tudo certo na vida dela. Você é dizimista? Você já se batizou nas águas? Você faz parte de um grupo de discipulado, de uma célula, de uma rede? Você já fez cura interior, libertação? Né? Você, na época lá, tinha o carnê de Gideão da Conquista, né? Você tem o carnê do Gideão? Ou seja, a nossa crença ali, retributiva é que se você for Gideão, se você estiver numa célula, se você já se batizou, se você é dizimista, se você não sei o que lá, então você vai ser abençoado. A teologia da retribuição está no coração. A maneira como eu expresso ela é diferente. Na Universal é se você não passou pela corrente dos 70 e não fez a sessão de descarrego. Aqui na nossa igreja é se você não é dizimista ou qualquer coisa assim. Ou seja, na nossa cabeça, a única explicação que nós tínhamos para o mal presente na vida da pessoa é ela não se encaixar nessas nossas crenças. E é interessante que talvez você tenha passado por isso, e eu estou me valendo desse momento do livro para a gente conversar sobre isso. Quando chega alguém e fala assim, mas pastor, eu sou dizimista, eu já fiz cura interior, libertação, eu faço parte de uma célula, eu fiz o carnê do Gideão da Conquista, eu dou o dízimo, eu cumpro os meus votos, e mesmo assim está ruim. Se ele fez tudo e continua ruim, eu não tenho mais explicação para ele. A única explicação que eu posso ter é a seguinte: então é porque você não tem fé. Você tem que ter fé. Ou seja, para justificar que a minha crença não funciona e eu não consigo explicar Deus a não ser através da teologia da retribuição, eu não consigo explicar o mal a não ser pela teologia da retribuição, eu vou dizer que é porque a pessoa não tem fé em Deus. Eu vou jogar o peso do mal nas costas dela. A culpa é sua, porque você não tem fé para sair dessa situação em que você está. Eu não sei se isso faz sentido para você na tua história de igreja. Faz sentido para você isso aí, não? Já ouviu uma história assim, não? Então, veja só. Você percebe que eu estou Jó está na época dos patriarcas. Veio a lei, veio Cristo, veio o sacrifício, veio a graça, e a retribuição está dentro de mim ainda. Ela ainda é uma forma que eu uso para explicar o mal.
tá? Ela está presente na minha vida ainda. Bom, vamos tentar andar um pouquinho aqui. Portanto, o que está em jogo no drama de Jó não é a onipotência divina aqui, ó, mas uma teologia que é insuficiente para explicar o problema do mal. Uma teologia em ruína. Uma vez, eu vou contar aqui para vocês, mas vocês não falem para ninguém, tá? Fala, por favor, não vai falar para ninguém. Não pode contar essas coisas. Uma vez eu fui para o médico achando que eu estava passando mal. E eu fui para um pronto-socorro. E chegando no pronto-socorro, o médico perguntou para mim se eu era pastor, bispo, né? Se eu estava cansado. Ele estava sugerindo que eu estava estressado, né? E ele falou assim para mim: quando a gente está com sono, a gente dorme, quando a gente está com fome, a gente come, quando a gente está cansado, a gente descansa. Você precisa descansar, você precisa de férias. Você não tem nada. Fui embora do médico. Ele me receitou um calmante fitoterápico. Passados uns anos, a situação não melhora, eu vou para o hospital de novo, achando que eu estou tendo um ataque cardíaco. Passo horas no hospital fazendo exames, não é nada. A situação vai se agravando, e até que eu estava um domingo em casa, depois do culto, eu passei muito mal. À noite eu eh, falei, vou tomar uma ducha para dar uma melhorada, entrei no banho, piorou, fiquei ruim para caçamba, saí, minha mulher dormindo, eu estava muito ruim, muito mal. E eu falei assim, deve ser uma opressão do demônio, porque na minha teologia era isso que poderia explicar, que eu não estava fazendo nada errado, eu sou pastor, sou bispo, faço tudo o que posso. Deus não, eu não posso estar passando por uma luta dessa. Aí entrei num cômodo da nossa casa que ninguém estava, e eu comecei a repreender o Satanás. Aí abri a Bíblia no Salmo 91, que a minha mãe sempre lia o Salmo 91, e fui ler, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu passei mal a noite toda. Mas lá por 1 hora da madrugada, nem sei que hora era, eu cheguei à seguinte conclusão: não tem nenhum demônio aqui na minha casa me atormentando. Não tem. Não tem demônio aqui dentro desse quarto, nem dentro dessa casa, nem dentro de mim. A única coisa que tem dentro de mim sou eu mesmo. Então o problema não é nenhum demônio. O problema deve ser eu mesmo. E eu lembro que no dia seguinte, depois de muitas idas a pronto-socorro e tudo mais, eu telefonei para uma amiga psicóloga, contei alguns casos desses, alguns sonhos, e ela me deu a seguinte resposta: "Ih, bispo, você está com pânico. Passa aqui no consultório." E eu falei: como assim? Um pastor não tem pânico, bispo não tem pânico. Isso é coisa de quem? Isso é coisa de quem tem preguiça. Isso aí é coisa de louco. Eu não sou louco. Naquele momento, a minha teologia começou a desmoronar, a entrar em ruína. Porque tudo que eu usava para explicar o mal, agora não dava conta de explicar a minha vida. E quando as nossas crenças entram em choque na realidade, no pé no chão, sabe? A gente começa a questionar as nossas crenças. O problema é como eu encaro o problema. E é o ponto aqui da aula, e é onde eu queria chegar. Não o problema em si, mas como que a minha teologia dialoga com o problema. Como eu explico o problema. Por que ele existe na vida das pessoas que são boas? Por que o bem, por que uma pessoa má, às vezes, não tem problema, e uma pessoa boa tem problema? Foi isso que desmontou a minha teologia, e isso que estava desmontando a teologia do Jó. Esse é o ponto que nós estamos. Porque se Deus é onipotente,
Não vou nem entrar na questão aqui de guerra espiritual ou de qualquer coisa assim, porque o nosso foco não é, o problema em si, né? O nosso foco aqui é o fato de que quando eu passo por um problema, seja ele qual for, eu acho que eu não deveria pensar. Talvez você já tenha tido o seguinte pensamento na cabeça de vocês. Por exemplo, um parente seu está com câncer. Aí você fala assim, puxa vida, né? Uma pessoa tão boa, com uma doença dessa, tanto vagabundo aí preso. Você já pensou isso? Uhum. Tanto vagabundo aí preso, podia pegar ele a doença, não essa pessoa boa aqui. Isso é um pensamento recorrente na cabeça da gente, porque a gente acha que quem é ruim merece coisa ruim, e quem é bom merece coisa boa, porque é assim que a gente entende o bem e o mal, e a nossa cabeça funciona tal e qual a cabeça do Jó. Então, eu quis compartilhar isso com vocês para falar exatamente da ruína da teologia do Jó e a ruína da teologia que precisa acontecer dentro da gente para a gente poder encarar o fato de que Deus é todo-poderoso, Deus é bom e o mal existe. Para a gente dar conta de juntar essas três afirmações, nós vamos ter que rever a maneira como a gente talvez olha para Deus, pensa Deus, teologiza Deus, inventei a palavra agora, e tudo mais. Bom, deixa eu ver se a gente consegue. Ó, deixa eu ler esse vermelho aqui para vocês. Ó. A defesa desse tipo de teodiceia, de que Deus não é onipotente, né? A tentativa de afirmar que Deus não é onipotente, a defesa desse tipo de teodiceia, que visa ressignificar a onipotência divina, também pode ser encontrada nos círculos protestantes. É o caso de Etienne Barbou, pastor da Igreja Reformada Francesa em Lille, que defende de maneira clara e direta que o cristão deveria não somente abrir mão da doutrina da onipotência, mas refutá-la como não bíblica. Aí ele vai entrar aqui num trecho bastante extenso, em que ele vai falar o que esse pastor aqui defende, que realmente nós cristãos, não deveríamos falar que Deus é todo-poderoso, porque não há em hebraico essa palavra todo-poderoso nas escrituras. Então ele vai falar aqui da Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento da língua hebraica para a língua grega, e na língua grega os tradutores encontraram o termo Kyrios Pantocrator para falar de Deus, para falar do Yahvé Tsabaoth. Então ele tá defendendo o fato aqui de que, apesar desse pastor Babut aí dizer que na Bíblia não se fala de um Deus todo-poderoso, que é só você ler a Bíblia que você vai encontrar essa confissão de que Deus é um Deus poderoso para fazer qualquer coisa. E aí ele vai dizer aqui em amarelo, olha, o que causa espanto é que a necessidade de ressignificação não é defendida como fruto de uma pesquisa e análise rigorosa das passagens bíblicas, mas sim porque o homem contemporâneo não se sente muito à vontade com o ensinamento tradicional das igrejas e, por outro lado, não encontra razão maior para viver à margem dele. Opa, para tudo aqui, ó. Para tudo aqui. Lembra que eu falei do espírito do tempo? Desse que envolve as nossas reflexões? Olha o que o Jonas está falando aqui. Esse pastor que diz que não é Deus Todo-Poderoso, ele não fez uma pesquisa no Antigo Testamento para encontrar todos os termos no hebraico, para tentar justificar e explicar, tá vendo? Olha, está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito aqui, Deus não é todo-poderoso. Não foi essa a pesquisa dele. Ele não tá tentando explicar Deus a partir das escrituras. Ele está tentando explicar Deus a partir do espírito da época dele. Como a gente vive num momento em que
você dizer que Deus é todo-poderoso e que o mal existe são duas afirmações inconsistentes entre si, como a nossa cultura hoje não consegue olhar e pensar que exista um Deus todo-poderoso, que exista uma verdade assim absoluta, que existe uma coisa tão forte nesse sentido, então, como a cultura não consegue explicar, então eu também não explico, eu vou lá e eu vou desmontar a Bíblia, porque o espírito do meu tempo não consegue enxergar dessa maneira. O caminho ao contrário. Eu não vou a partir da Bíblia explicar o tempo, eu vou a partir do tempo explicar a Bíblia. Então eu tenho que mudar a Bíblia, de alguma forma. Eu tenho que falar alguma coisa, porque eu não estou conseguindo sustentar as afirmações. Alguém levantou a mão, pode falar. Eu quero conciliar a Bíblia com a minha cultura. Eu preciso. Essa é a, é a doideira. Aí ele vai citar aqui vários textos em que não tem a palavra todo-poderoso, mas qualquer um desses versículos aqui que você lê, você vai perceber que Deus é sim todo-poderoso, criador de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas. Deus está sentado nos céus, a terra é o estrado dos pés dele e tudo mais. O poder absoluto de Deus jamais deveria ser confundido com o poder exercido por um tirano. A tirania é sempre um uso ilegítimo do poder. Deus jamais exerce poder de modo ilegítimo, visto que ele é o criador dos céus e da terra. Ou seja, pode essa cultura dizer que Deus é um tirano, o Deus que a gente crê é um tirano. Não, Deus não é um tirano, porque o poder dele não é ilegítimo, ele é um ditador ilegítimo. O ser humano é um ditador ilegítimo quando ele oprime o outro. Deus é criador de tudo, tudo pertence a Deus. Percebe que a gente está nessa luta do onipotente e do não onipotente. Ele vai citar aqui. Não é nesse pedaço. Bom, deixa eu ver aqui. Ele encerra esse pedaço aqui, e por isso que eu escrevi lá em cima na minha afirmação: Deus é todo-poderoso e pronto. Porque ele encerra aqui exatamente com essa perspectiva. Queira a cultura ou não, Deus é todo-poderoso, Deus é todo amor. E o mal está aí. Pronto e ponto final. 9h15. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente pensar se a gente entra para kenosis? É que dentro de um mundo, dentro de um mundo evangélico cristão, dentro de um mundo acadêmico, teológico, em todas as épocas você vai ter uma coisa chamada apologética. Sim, conheço. A apologética é o movimento de defesa da fé, onde um crente, um pastor, um teólogo, ele vai discordar da cultura e do mundo e vai defender a fé. Isso acontece desde Agostinho. Agostinho defendeu a fé, já 350 depois de Cristo. Em toda a história da igreja, você tem esse movimento de teólogos, de pastores, com um conhecimento profundo das escrituras e que vão se voltar contra o espírito da época, que vão se voltar contra as heresias e vão lutar veementemente contra elas. Apesar de ter coisas que nós não temos explicação, e elas, aos olhos humanos, elas não são racionais. Por isso que há algumas aulas atrás, alguns dias atrás, a gente falou sobre o irracional e o suprarracional. Tem coisa que eu não tenho explicação, mas não significa que seja impossível. Eu só não sei como explicar, mas existe porque Deus fez. Então, nós cristãos temos um ponto que a gente não abre mão, né, de que Deus é Deus criador, de que Deus é onipotente, de que Deus é Senhor de tudo, de que Deus é criador. Então, o que o Jonas ele está andando por um caminho aqui, que é um caminho meio apologético, né? Mas é engraçado que quando ele anda por esse caminho tão teológico e apologético,
ele bate com dilemas tão reais nossos, como o desmonte da nossa teologia, como quando, porque passando por essa luta, por que comigo, Senhor? Por que eu sempre fui uma pessoa boa? Por que isso está acontecendo comigo? Esses são dilemas que são naturais da nossa vida. E que, ao longo da história, nós já tivemos todo tipo de explicação para eles, como aquele rabino que a gente viu agora há pouco, que para ele a explicação é que Deus era fraco. Para outra a explicação é que Deus não existe, sei lá. Então, vão sendo construídos pensamentos e teologias e explicações que vão dando sentido à nossa fé. E hoje o que dá sentido à minha fé é saber que o mal está aí, e eu entendo o mal a partir da queda, e que a forma como Deus vence o mal é morrendo na cruz, carregando sobre si os nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, nos dando com isso a garantia da ressurreição, fez de nós a sua igreja o seu corpo, e o seu corpo, que é a igreja, nesse lugar vai ser promotora do bem. Essa igreja aqui, como corpo de Cristo, vivo na terra, ela vai fazer o bem que esse mundo não sabe fazer. Ela vai amar com o amor que esse mundo não sabe amar. Ela vai ser os braços de Jesus Cristo nesse tempo aqui, até que o fim chegue. Então, o movimento apologético é importante. Eu, às vezes, não tenho muita paciência com ele. Eu não sou um apologeta. Eu sou só um pastor de igreja local. Mas sem esse movimento, eu acho que a gente ia se perder nas heresias. Eu não sei se era esse o ponto de vista. Na verdade, ele tinha, ela só não estava funcionando. Para ele, a explicação é: quem faz o bem, Deus abençoa, quem faz o mal, Deus pune. Só que comigo está acontecendo o contrário. Eu acho importante esse ponto de vista, porque, por exemplo, com você aconteceu a mesma coisa, Rodrigo. Você está lá na igreja e a crença é: você está com um demônio, mas você sabe que você está com pedra no rim. Você foi saber logo depois. Mas no caso aqui, uma crença está em ruína. Uma crença está em ruína. Não é assim que Deus funciona. Não é assim que as coisas acontecem. Não é dessa maneira simplista, sabe? 1 mais 1 são 2, ou seja, faça o bem, vai ser abençoado, faça o mal, vai ser... Não é assim. Então, a partir dessa ruína, eu vou construir, eu vou descobrir em Deus um outro caminho. Eu acho que é por esse caminho que o Jonas está levando a gente. Para a gente olhar para essa coisa aqui e falar: putz, eu acho que eu penso assim, hein? E muitas vezes eu já fiquei em dúvida, então vou destruir esse pensamento retributivo, essa teologia retributiva, e vamos começar a construir um outro pensamento, a verdade de que essas 3 afirmações são possíveis e verdadeiras. Mas Deus é poderoso e Deus é todo amor. Nós vamos ter que continuar andando para ver como é que a gente constrói isso aí. A questão é que o próximo passo, aqui a kenosis de Cristo, ainda continua discutindo essa questão. Aqui a kenosis de Cristo ainda é uma teologia equivocada, tentando defender que Deus não é onipotente. Eu não sei se você se vocês fizeram a leitura desse A Kenosis de Cristo, mas é exatamente isso aqui. Ainda estão tentando dizer que Deus é fraco, por isso que o mal existe. Porque se Deus fosse forte, ele acabava com o mal. Aí, a kenosis é um termo grego que está lá em Filipenses, né, quando Jesus se esvazia, esse esvaziar-se de Jesus Cristo é esse termo grego kenosis. Então, mas é 9h25, eu não vou entrar nele agora, não. Vai dar, não. Eu vou... vamos jantar, e tomar um banho e dormir. E para falar da kenosis, e o outro é a fronesis, né?
São os dois próximos aqui. Leia esses próximos, que a gente volta na próxima. São teologias construídas que me levam a tentar explicar o mal. O problema, e eu acho que é interessante, é que a gente, quando acontece com a gente, porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando está na vida do outro, eu vou dizer, esse aí eu não boto minha mão no fogo por ele. Quando acontece comigo, eu falo, eu não fiz nada. Comigo não podia estar acontecendo. Aí a gente percebe que a teologia está meio equivocada. Mas o interessante, Carolina, só para a gente refletir e ir deitar, é que o evangélico, ele sempre luta com um mal que está fora dele. Sempre. O demônio é sempre alguma coisa que se apresenta fora. Um exemplo, por exemplo, o cara arrumou uma amante. Espírito de pombagira. Espírito de inveja. Não sou eu que sou invejoso, é um espírito de inveja. É um espírito de não sei o que lá. O mal está sempre fora. É a pombagira, é o espírito de inveja, é o espírito de violência. Nunca é a minha natureza pecadora. Nunca é o pecado. Nunca é o caráter. É sempre o Satanás. Nunca é o caráter. É sempre o Satanás. Ou seja, nunca é. Isso. Há um evangelho, há uma visão de evangelho, que ao invés de entender o ser humano como um ser pecador, receber o sangue de Cristo e confessar esse pecado e lutar contra isso, lutar contra o meu caráter errado, lutar contra a violência dentro de mim, lutar contra os desejos que estão dentro de mim. Quando eu atribuo tudo ao demônio, eu não preciso mudar de caráter, eu preciso jogar óleo, eu preciso dar 7 voltas, eu preciso fazer cura interior, libertação, mas eu não trato o meu coração, eu não recebo o perdão, eu não confesso o pecado. Então, nesse aspecto, tudo é demônio. E nada, e tudo tudo é espiritual, né? Tudo é fora, assim, tudo é etéreo. E quando é engraçado que Jesus veio ser homem e viver como homem, e nós quer ser anjo e viver igual anjo lutando no mundo espiritual. A gente não quer ser igual Jesus. A gente não quer passar fome no deserto e orar, sabe? E a gente quer fazer uma luta que resolva o problema. Mas é mais ou menos esse caminho aí. Mas que Deus nos ajude. Que bom que a sua teologia está sendo desmontada, Carolina. Que bom, que assim a gente pode construir uma nova. E Deus é para nos ajudar. Mas é isso aí, meus amigos. Ô, Flávia, você estava aí, né? Às vezes os quadradinhos vejo todos. Semana que vem nós estamos aqui, então, para falar do Kenosis. Kenosis era uma banda minha, hein? 1986 eu tinha uma banda chamada Kenosis, eu e o Zé. Agora não tem mais, mas tudo bem. Semana que vem a gente fala disso aí. Beijo para vocês, boa leitura. Última coisa importante, antes da gente desligar aqui tudo. Amanhã tem Libertadores, amanhã e quinta, Palmeiras vai jogar com o Racing. Intercessão aqui com o pastor para o Palmeiras ganhar, tá? Ajuda aí em oração. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.